O meu nome é Ana Cássia Souza da Silva, sou chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFAM Campus Lábrea. Minha formação é História. Na verdade, originalmente eu sou da antiga Escola Agrotécnica Federal de Manaus, né? Então, a minha fala, agora nesse momento, estou aqui junto com a professora Leucelira, que é coordenadora de Pesquisa e Extensão do IFAM Campus Lábrea. A gente vai apresentar um pouco o que é o IFAM Campus Lábrea, contextualizando, dentro do município de Lábrea, e falar um pouco das nossas ações no que diz respeito à questão do ensino. A nossa instituição ela trabalha com educação profissional, né? E, no caso, dentro da perspectiva das populações locais, o que eles esperam, da instituição, enquanto instituição que trabalha com formação profissional, nessa relação com os telecentros, né? Então, a gente vai falar um pouco do que essas populações estão esperando, né? Qual a expectativa deles em relação ao telecentro e o que a nossa instituição pode contribuir com eles, no que diz respeito à implementação, à execução dos telecentros. Então, Lábrea está localizada no sul do Amazonas, nessa região que falam do arco do desmatamento, do Arco Verde, enfim. A gente tem nessa região alguns municípios, aos quais o Campus Lábrea também atende, Boca do Acre, Canutama, Apuí, Novo Aripuanã, Maricoré, e a gente tem estudantes de vários municípios, dessa região, tá? Tanto a questão de ser uma região que tem essa pressão de desmatamento, e a gente coloca, quer enfatizar também, é uma região de conflito agrário, muito intenso, e essa questão do desmatamento a gente tem que ver pela perspectiva dos grandes proprietários. Não são os agricultores, os ribeirinhos que fazem esse desmatamento, mas são os grandes proprietários rurais, A população de Lábrea, em torno de 37 mil habitantes, A grande maioria é na cidade, na sede do município, Estamos situados, na margem direita do rio Purus, tá? E, assim, basicamente o nosso meio de comunicação é o rio, A nossa estrada principal, é o rio. Bom, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, eles foram criados em 2008, pela Lei 11.892, onde eles agregaram as antigas escolas técnicas, as agrotécnicas, e os Centros Federais de Educação Tecnológica. Tá? Então, no caso, no estado do Amazonas, nós tínhamos o Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas, o antigo Cefet, a Escola Agrotécnica Federal de Manaus, que é a minha instituição de origem, a Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da Cachoeira e a UNED de Quari. Então, a junção dessas instituições, no estado do Amazonas, formou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. É uma instituição que trabalha no sistema multicamp. Então, hoje, nós temos 10 campi, tá? Onde nós temos 3 na cidade de Manaus, e os demais ao longo dos interiores do Amazonas. E Lábrea, tá? É um campus que ele faz parte da expansão da rede federal. Tá? Então, em 2010, 5 campos foram implantados, tá?
no caso. Nós tivemos ainda em Parintins, campus Parintins, né, região do Baixo Amazonas, né, Maués também, abaixo Amazonas, Tabatinga, Solimões, e Presidente Figueiredo, próximo a Manaus. Temos ainda mais 4 ou novos campos que vão estar funcionando. A previsão seria 2013, tá? Mas a gente não sabe em que momento de 2013 eles vão ser inaugurados. Então vamos ter ainda em Tefé, Eirunepé, Itacoatiara e Humaitá, né? Então vão ser 14 campos, né? Então a perspectiva de trabalho dos institutos federais, né, ele oferece educação técnica e tecnológica, tá? Formação desde a educação básica, tá, até a graduação e pós-graduação. Nesse primeiro momento, o Campus Lábrea ele vem trabalhando com a educação técnica de nível médio, né? Então nós oferecemos cursos técnicos de nível médio, tá, nas formas integrada e subsequencial. Então o que é isso? Tá? Então a forma integrada. Então nós oferecemos cursos técnicos para jovens que concluíram o ensino fundamental, o 9º ano do ensino fundamental. Então ele faz o médio e o técnico ao mesmo tempo. Subsequencial, para os jovens que concluíram o ensino técnico, que concluíram o ensino médio. Tá? Então ele faz o curso técnico em 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Tá? Quais as áreas que a gente vem trabalhando em Lábrea? Nós trabalhamos com as áreas do agronegócio, biodiversidade e recursos naturais, né, através dos cursos das áreas de recursos naturais, como técnica em florestas, agropecuária e recursos pesqueiros. A área de gestão e negócios, curso técnico em secretariado, administração e informação e comunicação, com o curso técnico em informática. Localização, né, de Lábrea, né, sub-região do Purus, se constitui o centro regional, né, da região do Amazonas, situado a 702 quilômetros da capital, né? Como a gente falou, uma região de conflitos. Tá? Continuando. Bem, como a gente falou, né, nós vamos falar também dentro da perspectiva das comunidades locais. Né? Então, a nossa instituição oferece curso técnico, tá? A gente vem sendo procurado por uma demanda local, né, tanto das populações indígenas, né, como das populações das reservas extrativistas. No caso, Lábrea tem 2 reservas extrativistas, a reserva do Médio Purus e a Resex Ituxi, né, que na verdade são os locais onde esses telecentros, né, vão ser instalados. Né? Então, a gente trabalha assim na perspectiva de que o diferencial aqui dessa proposta que a gente vai estar trabalhando com essas populações é um curso em educação à distância dentro de uma reserva extrativista. Né? Dentro dos programas que o Instituto Federal ele trabalha, nós podemos oferecer a educação de jovens e adultos, podemos oferecer a educação à distância, né, os cursos superiores, como a gente falou, pós-graduação, enfim. Em Lábrea, a gente tem, né, atualmente algumas instituições que já vêm trabalhando com a educação à distância. Tá? No caso, a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, né, já vem oferecendo cursos de graduação à distância, dentro do programa da Universidade Aberta do Brasil, enfim. O governo do Estado ele também oferece cursos técnicos à distância. Tá? Então, a gente poderia, enquanto instituição de ensino, nós temos profissionais capacitados, né? Temos a infraestrutura, nós poderíamos também trabalhar um programa de educação à distância dentro da própria sede do município. Né? No entanto, o que a gente tem percebido
né, dentro da realidade do município, essa necessidade das populações ribeirinhas, no que diz respeito à questão da formação, né, da educação, da possibilidade da continuidade no ensino, né? Então, é uma região, uma região, né, onde a gente tem o predomínio das grandes distâncias entre essas comunidades locais, né? O município ele atende com a educação, com o ensino fundamental, né? Da primeira série ao 9º ano, né? Ainda penso assim dentro de uma realidade assim, do passado. A minha concepção é primeiro ano à 4ª série, depois o 5º ano à 8ª série, né? Aí tem horas que eu me confundo, porque a gente trabalha com o ensino técnico de nível médio, aí tem horas que eu confundo um pouco. Mas aí, o município ele é obrigado a oferecer o ensino fundamental, né, desde a alfabetização até o 9º ano. Então, a realidade dessas populações ribeirinhas, né, nós temos escolas localizadas num polo, numa comunidade polo, né, onde se reúnem as crianças daquele polo, tá? Então, normalmente são comunidades pequenas, onde você tem 10, 20 famílias no máximo, tá? Então, o número de alunos é um número reduzido para a demanda, para a necessidade, enfim. Então, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que nessas escolas, né, o ensino ele é feito com uma forma, né, que o município chama de multisseriado, que isso é ainda praticado na região amazônica. O que é esse ensino multisseriado? Você tem uma quantidade de crianças, digamos, 10 jovens, né, de faixas etárias diferenciadas e de séries diferenciadas. Então, você tem um adolescente já de 16 anos, né, com uma criança de 7 anos que está na alfabetização. Enfim, estão todos na mesma sala estudando. E uma professora para lidar com todo esse grupo. Tá? Então, quando eles conseguem concluir o 9º ano, né, aí fica a grande dificuldade, que é a continuidade de ensino. Quer dizer, como que você vai fazer o ensino médio? Não é responsabilidade do município atender o ensino médio, né? Então, ele não atende porque ele diz que não tem profissionais suficientes para atender essa demanda. O resultado, né, é que a gente não é de hoje, né, mas é um debate antigo, né, que se tem, né, na nossa região, a população rural, né, tendo que repetir, né, isso aí eu já ouvi depoimento de agricultores em assentamentos de reforma agrária, discutindo a questão da educação, a gente repetiu a 4ª série porque não tinha escola para fazer a série seguinte, né? Então, essa é a realidade, né? Então, o município ele atende, mas de forma precária a essas populações locais, tá? E quando a gente percebeu, quando a gente sentiu a formação do Instituto Federal, numa primeira perspectiva, né, nós acreditamos o quê? Nessa possibilidade do Instituto Federal poder oportunizar a educação de qualidade para essas populações, né, distantes dos grandes centros urbanos, né? No entanto, quando a gente chega no município como Lábrea, né, com essas longas distâncias, né, então, por exemplo, essas 2 reservas extrativistas, né, que a gente está tendo esse contato, que está construindo essa parceria, né, são reservas que ficam muito distantes da sede do município, né? Quando o rio está cheio, né, são 8 horas de viagem no motor 60, né?
Quer dizer, quando o rio seca, aí, né, pode contar, porque os furos desaparecem, não tem como, né, cortar caminho, enfim, então as dificuldades são maiores, né? Então, a gente já participou em junho, né, desse ano, de um seminário, né, sobre educação. Aí é a reserva extrativista do Ituxi, né? São os jovens da reserva reunidos numa dinâmica. Nós tínhamos professores do Campus Labre e do Campus Manaus, Zona Leste, participando de uma discussão sobre a questão da educação. E lá eles falaram, né, como era no passado, como estava o presente e o que eles queriam para o futuro, né? E a colocação deles, né, para o futuro é uma educação de qualidade, né? Então, até que ponto nós podemos, né, trabalhar, de que forma nós podemos trabalhar com essas populações, né, o oferecimento de uma educação de qualidade que atenda às necessidades dessa população, né? Aí, nesse sentido, eu queria até fazer um comentário, retomando, né, algumas falas de ontem. Por exemplo, eu também, né, quando começou a discussão sobre educação à distância na Escola Agrotécnica, né, em 2006, né, eu torcia o nariz para a educação à distância, né, como o professor Lito colocou ontem em relação aos profissionais da USP, né? E principalmente que eu participava de movimentos sociais com trabalhadores rurais, assentados de reforma agrária, né? E que a gente fazia uma discussão acerca da questão da educação do campo. E como seria essa educação do campo na perspectiva, né, das populações rurais, né? Então, naquele momento, criticava e critiquei muito a questão da educação à distância. Quer dizer, hoje, quando a gente se depara, né, com a realidade, por exemplo, aqui, Lábrea, né, da cidade de Lábrea, com essas longas distâncias, né, com um ensino precário oferecido, né, pelo sistema municipal de ensino, né, onde falta energia elétrica nas comunidades, né, falta material didático, a distribuição da merenda escolar é complicada, o professor, ele reside na escola, ele é ao mesmo tempo o professor, o que faz a merenda escolar, o que limpa a escola, ele é o psicólogo, ele é tudo dentro da escola. E ainda tem que transmitir o conhecimento, né? Então, situações como transporte escolar precário ou inexistente, né? O acesso às informações quase que inexistente. Numa comunidade, né, que a gente visitou esse ano e que é relativamente próxima da sede do município de Lábrea, né? A gente conversando com jovens que tinham concluído o ensino fundamental, que tinham feito a educação de jovens e adultos, né, que estudavam à noite na comunidade, né? Então, eles falando das dificuldades deles, tá? Então, lembrando também a fala do professor Lito ontem, quando ele colocava a questão da importância da EAD, ele lembrou uma pessoa que mora em Osasco e trabalha em Guarulhos, não sei o quê, colocando a questão da distância, do trânsito e tudo mais, né? Aí eu lembro da nossa realidade aqui, o jovem na Amazônia estudando à noite numa comunidade ribeirinha, né, que ele tem que remar, né, 2 horas, né, da sua casa, né, até a escola, né, até o local onde está centralizada a escola, tá? Então, quando tem lua cheia, legal, está tudo iluminado, né? Mas e aí, quando não tem lua cheia, focando na lanterna mesmo, né, para poder se deslocar até essa localidade, tá? Então, a nossa realidade, para a nossa realidade, né, nós temos que ver o seguinte, a gente no carro hoje pela manhã, a gente vinha conversando, e a colega falou que da questão da visão que se tem da Amazônia, que a Amazônia é vista como homogênea, e ela não é
homogênea. Então, as políticas públicas para a Amazônia, elas não podem ser únicas, né? Elas têm que ser diferenciadas. E a gente tem que trabalhar a questão da educação à distância, sim, é uma possibilidade. Também existem outras possibilidades, né? Mas a gente tem que trabalhar dentro da perspectiva do que a comunidade quer naquele momento, né? Então, como eu falei no início, né, que a gente também, a nossa fala é no sentido da qual a perspectiva dessa população em relação ao telecentro e essa relação com o Instituto Federal, né? Então, o que eles estão esperando de nós também, né? Aqui é só uma ilustração, né, dessas dificuldades do homem amazônico, né, do nosso ribeirinho. Aí tá cheio o rio, né? Tudo legal. Pode passar aí, pode passar, né? Essa questão da homogeneidade, a gente não pode tratar de forma homogênea, que é uma escola, né, na terra firme, aí, transamazônica. A transamazônica, ela corta a cidade, né, de uma ponta a outra, tá? Isso é uma escola numa comunidade a 30 quilômetros da sede do município, né? As condições da nossa estrada, tá? Uma comunidade, é o Rio Passear, tá? E aí colocando assim, enfatizando um pouquinho, o principal meio de comunicação é o meio fluvial. E o eixo rodoviário ele é utilizado, mas somente em um determinado período do ano, né? Só 6 meses do ano. E aí a gente tem até uma preocupação, né? A gente traz uma preocupação em relação à questão da chegada desses equipamentos em Labre, né? Tem uma perspectiva de no início de 2013, mas se a gente for ver aqui, eu acho que é a foto seguinte, né? Isso aí, começaram as chuvas, tá? Aí ainda está trafegável, né? Mas começaram as chuvas, tá? Na medida que vai intensificando, a tendência é piorar, tá? Então a gente fica muito preocupado com esse período que esses equipamentos vão ser deslocados para a região, tá? Então a gente quer colocar assim também, na nossa forma de trabalhar, né, a gente procura proporcionar ao estudante, seja ele da sede no momento a gente vem trabalhando com os estudantes da sede dos municípios, né, Lábrea, Canutama, Tapauá, Boca do Acre, Pauini, tá? Então, alguns desses estudantes, eles moram na instituição, tá? Mas a gente precisa chegar até o ribeirinho, né? Até essas localidades mais distantes. Então, a gente faz assim, alguns trabalhos bem loucos mesmo, né? Eu acho que a gente precisa ser um pouco louco, tá? Então, essa estrada aí, esse ano, nós, né, transitamos por ela umas 3 vezes, levando os nossos alunos dos cursos de agropecuária, floresta, para fazer visita técnica em Rondônia, né? Alunos dos cursos de administração, de informática, para fazer cursos de capacitação em Porto Velho, né? Então, a gente faz algumas loucuras dessa, né? Por exemplo, na primeira viagem que nós fizemos, né, foi o começo das chuvas, tá? Então, nós passamos 3 horas para percorrer 30 quilômetros, tá? 3 horas para percorrer 30 quilômetros, tá? Então, essa é a nossa realidade, né? Então, a educação à distância, né, no Instituto Federal. Então, no âmbito da política da expansão da educação profissional, né, a Secretaria de Educação à Distância do MEC, né, desde 2007, vem trabalhando com o Programa Escola Técnica Aberta do Brasil. Então, a gente tem uma diretoria sistêmica que está ligada à Pró-Reitoria de Ensino, tá? E que vem trabalhando com várias ações, né, dentro da educação à distância. Então,
mesmo antes da criação do Instituto Federal, nós já tínhamos ações. Cada campus, né, São Gabriel, Agrotécnica, o antigo Cefet, eles já tinham ações, já vinham trabalhando ações em educação à distância através da Escola Técnica Aberta do Brasil. E desses trabalhos que antes foram feitos, né, de forma em cada instituição independente, vários cursos foram oferecidos: técnico em meio ambiente, hospedagem agropecuária, todos de nível médio, tá? Na modalidade à distância, nesses municípios: Barreirinha, Irunepé, em Manaus, Tabatinga, Tefé, Inhamudá, Quari, Iranduba, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo. Tá? Então a gente já tem turmas formadas, tanto pelas antigas agrotécnicas e Cefetes, como hoje pelo próprio Instituto Federal, tá? De estudantes que fizeram educação à distância de nível técnico, tá? Cursos profissionais. Tá? Só ressaltando, né? Esses cursos eles eram oferecidos nas sedes dos municípios. Tá bom? Todos esses cursos aí que a gente mostrou, tá? Eles eram trabalhados nas sedes dos municípios. Então, a gente tem aí várias possibilidades ainda, né? Atualmente, no caso, o Campus Manaus Centro, ele tem programas de educação à distância na pós-graduação, né? Em graduação também, através da Escola Técnica da Universidade Aberta. Tá? E nós, em Lábrea, nós temos, né, que iniciar esse programa. Tá? Então, a gente já tem uma experiência. A professora Leucemira, ela vem da Universidade Federal do Amazonas, trabalhava também na Universidade Aberta do Brasil, com um curso de licenciatura em Ciências Agrárias, né, em Lábrea. Tá? Então, a gente já tem uma experiência. Então, o que é o novo nesse momento? O novo, nesse momento, para nós, é trabalhar numa reserva extrativista, porque a gente vai estar trabalhando direto com esses atores locais, né, que vão ser atendidos com esses telecentros. Tá? Então, por exemplo, a gente sabemos que vamos ter dificuldades. Né? Se fôssemos fazer o trabalho na sede do município, a gente teria problemas de racionamento de energia constante. Né? Por exemplo, esse ano, né, nós foram 4 meses, né, de racionamento de energia. Né? As nossas aulas, os cursos da noite, eles foram extremamente prejudicados por conta disso. Né? Tivemos problema com enchente, né, na cidade, né, onde algumas áreas da cidade foram alagadas. Então a gente sabe mais ou menos quais os problemas que vamos enfrentar. Internet com como é que se diz, a baixa capacidade, né? Então a gente sabe muito bem a baixa velocidade. Então a gente sabe muito bem os problemas que iríamos enfrentar na sede do município. Tá? Trabalhando, né, nessa perspectiva da Resex, né, que fica, né, bem distante, né, no caso da Médio Purus, tá, ela fica mais ou menos, são 10 horas, né, de viagem, né, de barco. Tá? Então, é uma viagem longa. Né? O Médio Purus a gente não conhece, nós ainda não não estivemos com eles. Né? O Ituxi não, o Ituxi a gente já teve uma presença lá, é um espaço, né, bem legal. As duas reservas, elas têm um movimento muito bem organizado. Aí, lembrando uma outra frase de ontem, a questão do que o povo quer, né? Eu quero dizer que esses grupos, né, com quem a gente está trabalhando hoje, a reserva extrativista do Ituxi e a reserva extrativista do Médio Purus, eles sabem muito bem o que eles querem. Tá? Eles querem, né, utilizar
o Telecentro, eles querem que o IPHAN, né, trabalhe com eles oferecendo cursos de educação profissional. É isso que eles querem. Tá? Então, antes de virmos para cá, na sexta-feira tivemos uma reunião com uma liderança local, onde ele foi nos cobrar. E aí, como é que está, né, os cursos, com a questão do Telecentro, tá? Então, só que aí tem aquela questão que a gente... o tema aqui, principal, a questão da rede, né? Que é importante essa discussão em relação a essa questão da rede. Eu gosto também da expressão parcerias, né? Então a gente precisa trabalhar, né, em parcerias aí. Essas parcerias, né, vão envolver também o município. A gente não pode tirar a responsabilidade do município, né, desse processo, tá? Então a gente conversou no sentido de existe uma questão política local, né, envolvendo os moradores da Resex, tá, e os políticos locais, né, que representam, né, os fazendeiros, né, o pessoal da produção agropecuária, né, que é aqueles que realmente desmatam, né, que vem desmatando a região. Tá? Então, a Secretaria de Educação, ela tem se afastado, né, da população da reserva, né? Então eles têm procurado a Secretaria e a Secretaria tem se afastado. Quem ganhou, né, para prefeito foi, né, a pessoa que o prefeito atual, né, havia indicado. Tá? Então a gente tem que trabalhar no sentido de poder sensibilizar esse pessoal, né? Então a gente deu um encaminhamento, deu uma sugestão para eles. Vocês têm que convocar uma reunião. A orientação pede que essa reunião seja aqui no Campus Lábrea, né? Aí convoca, chama, convida, né, o prefeito, convida, né, o Instituto Federal, convida o ICMBio e vamos reunir, né, e já tentar de uma forma bem, né, suave, né, vamos pedir qual é a proposta do prefeito para a educação, né, na reserva extrativista, né, e como nós podemos contribuir, porque nós queremos contribuir. Então vamos lá, vamos começar a fazer a pressão, né, e ele vai ter que responder. Né? Ou ele vai responder sim, ou vai responder não, ou vai responder sim e vai nos enrolar. Mas a gente tem que estreitar, né, essa relação com ele. Não pode se afastar. Então a gente vem trabalhando nesse sentido, né, de procurar trazer esse pessoal, né, para trabalhar junto com a gente. Queria mostrar aquele da vocação do município. Né? Então, aí no caso, o curso que a gente vai trabalhar, né, ele vai estar voltado para a vocação, né, regional. Tá? Então, a agropecuária, são os recursos pesqueiros, os recursos da floresta, tanto o manejo florestal como beneficiamento de produtos madeireiros e não madeireiros, o ecoturismo, a agroecologia, a agroindústria ou mesmo a gestão ambiental. Né? A gente tem uma experiência hoje em prática do Campus Manaus Zona Leste de um curso técnico em recursos pesqueiros. Tá? Esse curso técnico em recursos pesqueiros ele está sendo oferecido nesses municípios, né, que ficam próximos de Manaus: Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Tá? Então, eles, com a organização dele, né, a carga horária do curso mínima são 1.000 horas, eles estão trabalhando com 1.035 horas. Não, mas a carga horária dos conteúdos, né, é 1.035 horas. Né? A carga horária do estágio, tem que ter um estágio curricular, são 200 horas e o total 1.235 horas. Tá? Na experiência que eu acompanhei do curso agropecuária, como que a gente trabalhava? Né?
Essa carga horária ela era dividida em módulos. Digamos, eu tenho um módulo de avicultura, tá? Então, os estudantes eles recebem a aula teórica, né, de avicultura, tá? Aí terminou a aula, né, terminou o período, né, daquela aula, né, a gente tem contatos com os órgãos oficiais de assistência técnica. No caso, era o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas. Então, como que os professores faziam? Né? A gente entrava em contato com eles, tá? Para realizar um período de atividades práticas no município. Então, eles iriam localizar as propriedades que trabalhavam com aves, tá? E localizavam as propriedades, eles passavam para a gente uma ideia da situação, da propriedade e tal, e os professores preparavam as aulas práticas, tá? Aí, num determinado período, agendado, junto com os técnicos do IDAM, os professores iam, né, para realizar as aulas práticas nos municípios, tá? Então, a gente trabalhava dentro dessa forma, dividindo os conteúdos nos módulos. Eu não trouxe nenhuma proposta nesse sentido, porque a gente não, com eles, a gente vai construir ainda essa proposta, tá? Então, tanto pode ser um curso de floresta, como pode ser um curso de recursos pesqueiros. Mesmo esse curso de recursos pesqueiros que vem sendo trabalhado hoje, ele teria que sofrer uma adequação à realidade, porque, principalmente, né, no caso das reservas, eles trabalham com o manejo de lagos. Então, o manejo de lagos teria que ser o foco, né, do curso. Tá? Então, a gente não trouxe nenhuma proposta, né, nesse sentido, porque a ideia não é dizer que a gente tem isso aqui, está pronto, dessa forma que a gente vai trabalhar. Né? Então, a gente vai construir, junto com esses atores locais, a proposta que vai ser apresentada, né, que vai ser executada dentro do Telecentro. Né? E além da questão das capacitações. Né? E a gente vem trabalhando junto com o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, no sentido de fazermos parcerias mesmo, para trabalhar com essas organizações, essas comunidades, né? A assistência técnica, né? A possibilidade da pesquisa, né? Nós temos os alunos de agropecuária, de floresta, então, que esses locais eles sejam utilizados como campo de pesquisa também, né? Como campo de extensão, né? Como campo de estágio de vivência para os nossos estudantes. Tá? Então, a gente vem, nós estamos, vamos fazer 3 anos, né, na cidade de Lábrea, né? Agora que vamos formar a primeira turma. Tá? Então, a gente está em processo de construção e de aprofundar uma relação, um casamento, né, com essas comunidades locais. Né? Vale ressaltar, né, que tanto, né, essa população das reservas como as populações indígenas locais, quer dizer, quando eu cheguei no município, eu tinha a ideia, né, de que as etnias indígenas só tinham em São Gabriel da Cachoeira. Né? Na minha visão, a maior concentração indígena do Amazonas estava lá em São Gabriel da Cachoeira. Que não é verdade. Lábrea, essa região do Purus, né, desde Manacapuru até Boca do Acre, ela tem uma grande concentração de populações indígenas, né, que o Instituto Federal, né, ele não pode, ele deve atender e ele deve buscar mecanismos para atender a essas populações. Tá? Então, na nossa perspectiva, né, o Telecentro ele é de suma importância para as nossas ações, né, para o que as populações locais querem e estão ansiosas, né, desejando pela implantação, pela instalação desses telecentros, né,
Então, a gente tem que agora, nesse momento, unir forças para que isso aconteça, né? Porque eles estão calejados, né, da luta e de não alcançar os seus objetivos, de serem, né, enganados. Então, eles querem, né, ver as coisas acontecerem. E a gente vem trabalhando nessa perspectiva de que as coisas possam realmente acontecer. Tá? Então, era isso. Assim, também aí os cursos, né, que a gente trabalha, né, eles vão nessa perspectiva, né, do local, de não perder de vista o local, o registro, né, dos conhecimentos tradicionais. Tá? Então, a gente trabalha com esse foco dentro dessa perspectiva. Tá? Então, era isso. Muito bom.